119, verso 11, olha o que fala aqui. Ai, 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 vamos lá. Escondi a tua palavra, olha bem, no meu coração para não pecar contra ti. Olha o que diz esse versículo, gente. Quando nós escondemos algo, dá a entender que a gente não quer revelar a ninguém. A ninguém, fica escondido, tá ali. Entendeu? Você não vai dizer aonde, como, tá escondido. Mas, de fato, a gente esconde mesmo, como tá falando aqui, esse salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De fato você faz isso? De fato você pode falar, não, tá escondido. Tá escondido justamente porque eu não quero pecar contra Deus. Aleluia. Só que quando a gente busca a nossa realidade, quando a gente admite que nós somos, né, nós somos pecadores lutando contra o pecado. Pegou? Eu admito que eu sou, mas estou lutando contra o pecado. E aí vem uma questão aí. Quando o princípio, principalmente o princípio, eu vou chegar lá agora, da obediência é quebrado, tudo que você construiu, tudo que você adquiriu, tudo que você fez, vem a terra, acaba, perde a sustentabilidade, deixa de ser algo como base, como firmeza. Por quê? Porque o que Deus busca em mim e você, gente, até hoje, aí vai entrar uma coisa muito interessante, é a obediência. Você sabe que o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, não é? Já pegou essas coisas que é interessante, né? Mas Deus detém todo poder, pegou todo poder. Agora, se Deus detém todo o poder, gente, aonde é que os anjos que foi criado, seja ele de qualquer categoria, tá? De qualquer hierarquia, melhor falando, né? O ser humano, enfim, aonde que você consegue imaginar que alguém pode lutar contra Deus? Ele é todo poderoso, ele detém todo o poder. Vamos pensar um pouquinho aí. Já entro aqui, viu, na ministração. Eu estou fazendo uma pequena introdução para você ver como o princípio da obediência, ela é um fator que dá tanto vitória, como ela também dá total derrota a quem não obedece. A luta na verdade, que está em jogo entre o homem, né, Deus e o inimigo, é a sua, minha obediência. O inimigo, ele já deu um grande exemplo quando o próprio Deus mostrou quem era Jó na terra. Porque ele fala, viste o meu servo Jó? A ideia de quando Deus falou isso, era da obediência. Ele mostrou, a palavra seria essa, você vê como este homem falho, pecador, me obedece? E o diabo prontamente colocou em xeque-mate, como ele não vai te obedecer? Como você não vai obedecer? Como eu não vou obedecer? Se Deus, ele te dá tudo o que você precisa, prontamente ele te serve, ele te dá o melhor como um Deus Pai. O jogo entrou aí agora na questão de uma disputa, aonde o diabo até hoje tenta provar, fazendo todas as artimanhas, que nós seres humanos não merecemos ocupar uma terça parte de todos os anjos que se rebelou, que se tornaram desobedientes, e no céu existe essa lacuna de uma terça parte. E nós vamos povoar o céu, nós vamos de uma forma estar com Deus, adorando a Deus. Agora, coisa interessante aí, é que nessa luta da obediência, de você obedecer ou não, o diabo entra. Porque o diabo tenta provar de todas as maneiras que eu e você nunca vamos obedecer a Deus. Meu pai, olha onde eu estou indo com vocês. Aí entrou essa guerra. E essa guerra, gente, ela é tão forte. Pode ver o que eu estou falando. Você pode estar aí agora refletindo e pensando, talvez hoje ainda, você fez algo que talvez mexeu com você, você falou algo que não devia, você teve alguma atitude que não devia, então vem o princípio da obediência. E essa é a guerra que se trava entre Deus, o diabo, e o diabo tentando dizer, eles não merecem, eles não merecem, eles não vão cumprir, eles não têm condição de cumprir. E de fato, se você olhar, é por isso
que Deus é tão lindo. E Ele mandou. E esse que foi mandado veio. E esse que veio nasceu. E esse que nasceu cresceu. Andou, habitou nessa terra, fez sinais, prodígios e maravilha. Cumpriu, arrisca tudo que Deus esperava do ser humano. E como ser humano, lá no céu, o próprio Deus Pai, olhando para o seu Filho Jesus, vê 100% um ser humano, mas também vê 100% um Deus, que é Jesus. Por causa da atitude de Jesus, Ele conquistou, nos dá todo o direito de nós se tornarmos pessoas obedientes. E como é que funciona isso? Como é que você vai conseguir vencer isso? É simples, seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio é onde no mundo espiritual não pode ter interferência, nem de Deus e nem do inimigo. Por isso que ele é o agente da tentação. Como agente da tentação, ele vai nos tentando. E se nós cedermos pelo nosso livre-arbítrio, aí dá luz ao pecado. Dando luz ao pecado, ele tem todo o direito, porque é dado esse direito a ele, olha bem que eu vou falar, dele trazer toda a causa do pecado. Por isso que fala, o salário do pecado é a morte. Então, a gente acaba morrendo em que sentido? Espiritualmente. Deixamos de sentir a presença de Deus. E aqui hoje, gente, o que eu estou querendo trazer para vocês nessa manhã é uma coisa que não é tão simples. Parece que é, porque você quer ministrar, falar sobre obediência, mas eu vou dizer uma coisa. A gente falha demais nessa questão de obediência, até na vida secular. Por exemplo, se alguém hoje está trabalhando e tem um horário a cumprir, esse horário a cumprir com o seu empregador, vamos dizer lá, é 7h30. E você sabe que você tem que estar lá pelo menos 15 minutos. Então você chega 15 minutos depois. E aí vai indo. Chega uma hora que o empregador vai dizer, olha, estou notando aqui que nesse período do mês tal você chegou totalmente atrasado. Você pode até dar a desculpa que for, mas o empregador já fica vendo que você não está cumprindo o termo que você assinou como contrato de trabalho. Então, uma advertência ou te mandar embora. Para algumas coisas do mundo secular você cumpre a risca, mas para as coisas que é relacionado ao mundo espiritual, as coisas de Deus, você deixa muita falha. Você fala uma coisa, está vivendo outra. Você diz que vai fazer, mas você arruma qualquer coisa para não fazer. Conta comigo, pastor, estamos juntos para isso, para aquilo. De repente acontece qualquer coisa, você me tenha por excusado e você deixa de cumprir. Isso está sendo registrado, está sendo anotado. Então hoje o que eu estou dizendo aqui, gente, a obediência é a maior ferramenta de vitória para qualquer discípulo. Porque Deus não espera um sacrifício de tolo. Deus espera o princípio da obediência. Porque muitos pensam em fazer sacrifício. E isso é colocado às vezes até de púlpito, porque acha que vai conseguir alguma coisa de Deus. Mas Deus não está esperando isso de mim, de você. Deus está esperando um princípio aonde você, com seu entendimento, já tem condições de cumprir o que você fala. Por isso que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim. Não, não. Tudo que fugir, tudo que passar disso, a gente sabe de onde vem, vai surgir uma procedência. Que essa procedência não vai ser de Deus. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem colocado em prática as ministrações que você tem ouvido, né? Você tem dado o seu ouvido ao Espírito Santo, aleluia. Você coloca em prática o que foi ministrado domingo que já passou, durante a semana. Estamos indo para outro domingo. Olha que coisa interessante, se assim Deus permitir, claro, mas hoje é um sábado. Se hoje você está me vendo, ouvindo, já começa a ter aí esse sentimento que o Espírito Santo está falando, o que eu quero de você não é esse sacrifício. O que eu quero de você não é essa oferta aí não. O que eu quero de você é obediência. Então receber, por exemplo, as bênçãos de Deus, gente, é um princípio que nós não podemos abrir mão. Qual é o princípio? Olha bem, obediência, obedecer, não abrir mão do que a palavra diz. As bênçãos de Deus está ligado com obedecer. E obedecer, gente, é melhor do que sacrificar. Porém, observe o que está acontecendo. Hoje, parece que dentro da liturgia de algumas igrejas, pelo amor de Deus, tá? Abre aspas, é mais fácil criar o tal do sacrifício. O sacrifício da oferta X e não sei o que. O sacrifício que você vai cumprir 12, vamos dizer,
12 dias no seu... Gente, ok, mas esses 12 dias que vai fazer um clamor, para que 365 dias você seja abençoado, tem o princípio de obediência? Não tem? Não vai ter resultado nenhum, meu querido, você me perdoe. Eu não sou contra nenhum tipo de campanha, nunca fui e não vou ser. Só que todo princípio de campanha, se não tem princípio de obediência, vai adiantar o quê? Não adianta nada, vai ser um sacrifício de tolo. O princípio da obediência é aonde a Bíblia fala, né? Deus não busca esse tal sacrifício. Deus não tem prazer no sacrifício quando o princípio da obediência foi o quê? Quebrado. Não adianta. Então Salmo 119, verso 11 é a chave. Se você escondeu, se realmente está aí, aleluia. O princípio da obediência sempre será primazia em tudo. Tudo que você vai fazer, você tem, em primeiro lugar, obedecer o que a Bíblia, o que a palavra diz. Em momentos, gente, de maiores, olha bem o que eu vou falar, em momentos, tá? De maiores adversidades, é o que o Senhor se revela. Pois quando acaba, gente, os nossos recursos, por exemplo, começa a provisão de Deus. Porque pelas nossas forças, sabedoria e vontade, nunca vamos conseguir nada. Mas pelo poder de Deus, olha bem, pelo poder de Deus, obedecendo o que Deus fala, como Ele fala, da maneira que Ele fala, eita Deus, a gente conquista. É aí que está a questão. É aí que está a questão. Eu venho falando, por exemplo, de Gideão. Eu venho trazendo a ideia do princípio da obediência desse homem Gideão. E eu quero fechar agora para você ver que o princípio de obediência de Gideão foi a chave dele conquistar, dele ter um povo não numeroso, mas que deu a ele a vitória, porque ele acreditou, ele não colocou sua própria inteligência, sua própria sabedoria, não, ele colocou em prática tudo que Deus mandava e ele conquistou a vitória, ou seja, obedeceu. Olha lá, Gideão, gente, além de ensinar o valor da obediência, ele nos ensina, por exemplo, um princípio de sua humildade, revelando 7 características da liderança de conquista. Então que você agora aprenda isso, mas não só aprender, porque esse café com Deus agora vai te dar agora algo que você tem que colocar em prática. Então a primeira coisa que ele nos ensina pela sua obediência, ele nos ensina a relutância em liderar, tá? Essa relutância em liderar significa o seguinte: só vou fazer, só vou estar ali, só vou pôr a minha mão se Deus me chamar. Se Deus não me chamou, se Deus não mandou, não vou fazer. Mas foi Deus que chamou, Ele foi e liderou. Glória a Deus. Está lá em Juízes 6, verso 36, 40. A segunda lição: dependência de Deus em cada ação. Em tudo que Ele fez, tudo que Ele se propôs a fazer, Ele se tornou dependente de Deus. Você é dependente de quem mesmo? De quem você está dependendo? De Deus? Parabéns, glória a Deus. É isso aí que falta às vezes para mim e para você, se tornar dependente de Deus. Olha o terceiro, que lindo, gente. O terceiro, a terceira lição, né, que ele deixa registrado como um homem de Deus, como uma pessoa que demonstrou obediência, é prontidão. Prontidão para quê? Para usar os dons que Deus lhe deu para liderar os outros. O dom é de Deus. Eu sou um dom de Deus. Deus me deu a sua igreja. O ministério que repousa sobre a minha vida enquanto eu estou vivo nessa terra é de Deus. De graça Ele me deu, de graça eu entrego a qualquer pessoa que Ele mandar. Não estou à venda, não me vendo, não gosto disso, não admito isso. Muitas vezes eu ministrei com meus próprios recursos, indo lá, porque de graça Deus me deu, Ele tinha muito mais para me abençoar do que a pessoa achar que eu estava vendendo a palavra. Olha só, tome cuidado com isso, o dom é de Deus. Deus tiver que te abençoar, Ele vai te abençoar. Você não precisa se preocupar com os recursos, porque está tudo pronto. Deus vai preparar tudo. E quando Deus prepara tudo, querido, o coração daquela pessoa, daquele líder, já está trabalhado, porque ele sabe que semeando na vossa vida, ele está semeando no ministério que Deus colocou ele como, olha bem, um dom à sua igreja. Amém? Vamos lá. O quarto, ó, o quarto. Ele falou aos 300 que permanecesse com ele,
e que observassem e seguissem o seu exemplo. Meu Deus, está lá em Juízes 7:15. Você entende? Imagina agora, meu Pai do céu, alguém que está te observando. Pode seguir seu exemplo? Seguindo seu exemplo, meu Deus do céu, é forte, gente, desculpa. Vai parar onde? Seguindo seu exemplo, vai chegar aonde? Pegou? Eu vou até parar por aqui. É para você meditar. Olha para mim, observe e sigam o meu exemplo. Eita Deus! Por isso que eu falo, o princípio de obediência é chave para abrir qualquer porta, para destruir qualquer fortaleza. Aleluia! O princípio da obediência é o que muitas vezes falta a mim e a você. E nós temos que lutar com todas as nossas forças, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para nos mantermos obediente à palavra de Deus. Aleluia. Quinto, ele, com o princípio da obediência, Gideão, deu glórias a Deus antes e depois da sua vitória. Juízes 7, verso 15, Juízes 8, verso 1 e 3. Você tem feito isso? Comece a glorificar a Deus. Seja grato a Deus, em nome de Jesus. Porque aí está a chave da minha e da sua vitória. Que Deus te abençoe. Eu estou aqui aguardando a bispa e eu não tinha como não deixar parado na rua. O povo veio falando, mas se parar vai ser ministrado da mesma forma, porque eu fui chamado para falar dos 4 evangelhos, já começando do proto-evangelho, para quem não sabe, lá em Gênesis capítulo 3, lá foi revelado o plano da salvação, começando de Gênesis, e eu termino em Apocalipse, mas os 4 evangelhos é a chave que eu mais amo para mostrar esse plano da salvação. Eu oro para que eu e você, nós, como servos, como discípulos de Jesus, nos mantemos firmes no princípio da obediência. Deus não espera de mim esse tal sacrifício que muitos querem colocar. Deus espera de mim o princípio da obediência. E a luta está aí, como eu comecei a falar. Comece a observar sobre isso. Ok? Que Deus te abençoe. Oreis por mim. À tarde, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus, eu entro com você sabia, mais uma palavra da parte do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, ó, que estão me vendo, estão assistindo aí, me acompanhando, como o pastor Amarildo sempre me acompanha. Pastor Amarildo, que Deus te abençoe, meu querido. Lembre-se muito de mim, como eu tenho apresentado o vosso ministério, viu? Eu preciso de muitos intercessores, porque parece tão simples, né? A gente entrar, falar, não, vem a retaliação, o inimigo se levanta, tenta nos paralisar. Os outros vídeos, se vocês observarem os que eu tenho aí já, não tinha um momento, olha o que eu vou falar agora, que não tem o pregador da tosse. Eu estava numa crise tão grande de tosse, mas eu não deixei de falar. Não deixo de falar. Eu estou bem melhor, porque eu sei que tem gente intercedendo e orando. Ore por mim, porque Deus me chamou para ser um querigmá. Querigmá, gente, olha o que eu vou falar. Está baseado em Isaías 61, verso 1. O próprio Jesus, quando pegou a palavra, ele, naquele momento, ele foi o querigmá. E ele sempre será o nosso querigmá. Siga esse exemplo. Amém? Que Deus te abençoe. E digo mais a você. Se o princípio foi quebrado da obediência, Jesus está dizendo, se arrepende, caia em si e volte ao princípio do primeiro amor. Não abra mão, porque Deus te deu esse dom. Amém? Ó, um beijo, um abraço. À tarde eu retorno, falo mais um pouquinho com vocês, é o que eu mais amo. Deus sabe o prazer que eu tenho de transmitir a palavra dele, de uma forma muito simples. Você pode observar, eu não dou volta, eu não crio nem palavras, que às vezes tem palavra que a pessoa vai falar, só um minuto, pera aí, eu vou pegar o dicionário aqui para descobrir o que esse homem está falando. Eu não uso dessa forma, eu uso uma linguagem que todos possam compreender. E hoje é o Salmo 119, que lindo, né, gente? Eu amei, tá? Você tem guardado, você tem escondido. Ih, aleluia, ó. Deus te abençoe, tá bom? Ok? À tarde eu volto com você, sabia? E eu já quero deixar aqui algo para você. Ei, a obediência também
algo que veio no meu coração, tem tudo a ver, gente, tudo a ver com o princípio do perdão. Essa é uma das coisas que mais tem acontecido em nosso meio. Deus vai lá, mas eu tô certo, eu tenho razão, ok, querido. Mas é um princípio que nós, que fomos chamados, não podemos nem pensar em relutar. Ei, sua vitória está aí, tá bom? Deus te abençoe a cada um que entrou, a cada um que vai rever ou vai ver, sempre vai ver o que Deus está falando. Ei, Deus, espera de mim, de você, esse princípio, hein? Vamos agarrar? Então tá bom. Beijo, shalom, glória a Deus.